Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Evoluindo FA. No vídeo de hoje estamos aqui para entender como que a gente vai para a NFL, mais especificamente como que um atleta americano, uma criança americana consegue chegar na NFL, mostrar o caminho inteiro do que acontece, desde que ela tem 4 anos de idade até virar profissional e chegar na NFL. Então se você tem curiosidade de entender como que isso acontece, já curte aqui embaixo, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, então vamos começar do começo. Muitos jogadores aqui nos Estados Unidos começam muito novos, então 4 anos de idade. Marco Aguinaga jogou no Galo, começou com 4 anos de idade. Eu tenho vários colegas aqui também que começaram muito cedo também. E muitos deles começam ou na liga de Pee Wee Football, que é o futebol americano de pads das criancinhas minúsculas, muito bonitinho, vou deixar umas imagens aqui na tela. Ou eles vão com o flag football, começa jogando ele sem contato, mas já entendendo um pouco do futebol americano, fazendo umas catches, fazendo uns passes, entendendo os conceitos fundamentais do jogo. Durante toda a época escolar das crianças, muitos vão entrando no futebol americano, algumas outras vão parando, mas chega no high school é um momento muito importante, porque no high school a gente começa a ver realmente quem vai ser as estrelas, quais meninos que realmente têm o potencial e que têm muito talento, que talvez consigam chegar na NFL um dia. O esporte já começa a ficar bem mais competitivo na fase do high school e muitos estados já são até conhecidos por terem bons atletas nessa fase. Alguns são Califórnia, Texas, Flórida, Geórgia, Ohio, são acho que os 5 principais aí que a gente tem, que são estados onde muitos atletas são formados, então são lugares que já têm história de trazer muitos talentos. E com esses talentos vem ligas mais competitivas, atletas jogando um nível cada vez mais alto, jogos de futebol americano sendo transmitidos na televisão já começa a ter quase uma profissionalização ali do esporte, você tem vários técnicos por posição já, estádios até sendo construídos muito grandes para esses times de high school. Então os meninos muito jovens já estão jogando ali com uma estrutura muito absurda. No high school também tem uma divisão muito importante, que também acontece no college, que é a divisão de JV e Varsity. JV basicamente é o Junior Varsity, é um time dos jogadores mais novos, ou jogadores que não têm muita experiência, que ainda estão em desenvolvimento, e o Varsity geralmente é o time mais competitivo, dos atletas melhores, onde eles vão realmente participar dos campeonatos e desenvolver mais ainda e jogar com os melhores atletas. No último ano de high school, geralmente os atletas já começam a receber mais propostas de bolsas para universidades. Então, tendo um desempenho muito bom, tanto academicamente quanto no esporte, pode te levar a ter bolsas universitárias. Então, para muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, é o único caminho que elas teriam de ir para uma faculdade privada, que geralmente é muito cara, é uma chance que eles têm de conseguir uma bolsa através do esporte para ter a educação alinhada ao esporte no nível mais alto que é o college. Então, aqui muitos atletas já começam a receber propostas, as faculdades se mostrando interessadas, eles fazem camps para mostrar suas habilidades para técnicos que vão estar lá assistindo. Então tem diversas oportunidades de lugares que eles podem ir para mostrar para os técnicos de faculdades que eles têm realmente potencial de estar numa faculdade e jogar no nível universitário. Então agora o nosso atleta imaginário está no high school, no final do último ano dele, ele tem o Signing Day, é um dia nacional que geralmente os atletas definem qual faculdade eles vão. Ele pega todas aquelas propostas ali e define para qual faculdade que ele vai ser committed, ou seja, que ele vai se comprometer e que ele vai para lá. Então agora a gente subiu para o próximo degrau do futebol americano, que é o futebol americano universitário. Nessa etapa a gente tem muitas coisas que podem acontecer. Primeiramente porque o atleta vai estar fazendo faculdade e junto com a faculdade vem várias outras coisas. Aqui nos Estados Unidos é comum a pessoa se mudar de estado, principalmente atletas, indo para outros estados em busca dessas faculdades melhores ou das faculdades que eles receberam propostas. Isso obviamente traz muitas distrações, você está num lugar totalmente diferente, você tem colegas, você tem relacionamentos acontecendo, você tem 1 milhão de coisas acontecendo, junto com as aulas, junto com o treino de futebol americano que é muito intenso. Então, se você não tiver um preparo, muitas vezes alguns atletas caem em distrações, caem em problemas, arrumam confusões e acabam saindo do futebol americano nessa fase. Mas, obviamente, que também muitos atletas conseguem sair melhores ainda dessa fase. Na faculdade você vai ter uma estrutura muito melhor para você se desenvolver mais ainda, você vai estar num nível mais alto de esporte, você vai estar num nível mais alto de atletas em volta de você, de coaches em volta de você, do futebol americano em si. Então você tem um lugar muito bom para você crescer e sair melhor ainda do futebol americano. Como eu falei anteriormente, no college também tem a divisão de JV e Varsity. Então geralmente o time de JV é um time que fica mais ali apoiando o time de Varsity, o time principal. Então faz o time de scout, faz ali, tá ali participando dos drills para defesa, por exemplo, se você é do ataque.
Então o time de JV vai estar ali acompanhando o time principal, que é o time que realmente vai participar das competições. Com as novas mudanças das regras de NIL também aqui nos Estados Unidos, os atletas de universidade têm muitas oportunidades de começar a se profissionalizar e receber dinheiro pela sua imagem. Então, para quem não sabe, essa regra de NIL é basicamente Name, Image and Likeness. Se você é um atleta, você pode ser contratado para fazer um patrocínio de alguma marca ou postar alguma marca. Você pode receber dinheiro por isso, e isso antes era proibido. Agora, alguns anos atrás, isso mudou e permite os atletas realmente receberem dinheiro por essa imagem deles. E isso fez com que muitas faculdades agora também tenham o poder de trazer isso como um diferencial a mais para a faculdade. Então, tendo diversas oportunidades de linkar os atletas com a oportunidade de patrocínio, pode ser um diferencial da faculdade para trazer atletas bons também para lá, além de que os atletas têm essa nova possibilidade de te sustentar e de ganhar dinheiro um pouco antes na carreira deles, não só quando eles chegarem na NFL, se eles chegarem. Então, nosso atleta passou pela vida universitária, estava ali jogando, treinando, desenvolveu muito bem, está sendo considerado um dos bons prospectos da faculdade, da classe dele. Quais são os caminhos que ele tem? Vamos falar de NFL primeiro, vamos pelo caminho da NFL. Depois de 3 anos que você formou do high school, você já é elegível para o draft. Ou seja, se você formou e foi para a faculdade direto, quando você entrar no seu senior year, ou seja, no seu 4º ano de faculdade, depois de 3 anos na faculdade, você já é elegível para o draft. E automaticamente esses prospectos que são mais conhecidos já vão ser considerados para serem convidados para o Combine. Se o atleta ainda não tem esses 3 anos de formado no high school, se ele ainda não é um senior na faculdade, ele pode também se declarar para o draft. Vários jogadores já fizeram isso, são jogadores que já estão se destacando muito bem, mesmo nos seus primeiros anos de faculdade. Então são atletas que já estão muito bem preparados, acham que já aproveitaram o suficiente a fase de faculdade, eles podem se declarar publicamente para o draft e assim eles vão ser considerados também para ser selecionados para o Combine. Então o nosso jogador imaginário agora está tendo a última temporada dele na faculdade, que vai terminar em dezembro mais ou menos. Então se ele for convidado para o Combine, a partir do momento que ele termina a temporada dele, ele tem até mais ou menos o final de fevereiro ali, que é basicamente onde a gente está agora no ano, quando esse vídeo está saindo, para se preparar para o Combine. Para o Combine de 2024, 321 jogadores foram convidados. Se você for convidado, você já tem uma perspectiva maior, porque você vai estar num lugar com contatos muito bons, você vai estar ali com uma oportunidade de mostrar seus talentos para todos os times da NFL de uma vez, mas não necessariamente as pessoas que não foram convidadas, os atletas que não foram convidados, não vão poder ser draftados. Às vezes, alguns conseguem ainda mostrar seus talentos de outras formas e mesmo assim serem considerados e até draftados. E só de curiosidade, esses jogadores que vão para o Combine, eles são selecionados por um Player Selection Committee, que é basicamente um comitê que define quais jogadores merecem ou não merecem estar ali. E esse comitê é baseado em scouts da NFL, misturado com coaches e misturado com muitas pessoas que estão envolvidas ali nesse processo para entenderem melhor os jogadores, analistas e tal, e verem quem que merece essa oportunidade. Durante o Combine, o que a gente vê é que os atletas fazem muitos exercícios, eles fazem tiro de 40 jardas, eles fazem vários exercícios físicos, mas além disso, o que a gente não vê é que eles fazem exercícios mentais também, eles algumas coisas além do físico, e também eles podem conversar com o time informalmente, que é ali, você tá no campo, um scout vem, troca uma ideia com você, você fala ali um pouco, ou você pode fazer realmente uma reunião formal com o time. Pelas regras do Combine de 2024, cada time vai poder falar com 45 atletas por apenas 18 minutos, então são 45 reuniões formais que eles podem ter, uma reunião bem mais formal e bem mais organizada, e aí eles têm 18 minutos para conversar com esse atleta, perguntar, conhecer e fazer qualquer conexão ou pergunta que eles tenham para fazer. Então agora nosso atleta imaginário, ele fez o Combine, conversou com os times, fez os testes todos, se deu bem, agora vem a espera. Que nesse caso é uma espera desde a semana do Combine até o dia do draft. Basicamente o draft é dividido em 7 rodadas, onde tecnicamente cada time teria uma pick. Mas essas picks são meio bagunçadas, porque podem acontecer trocas, podem acontecer compensações, então a NFL às vezes define sanções ou benefícios para alguns times baseados em acontecimentos durante a temporada. Então tira uma pick de algum time, cancela uma pick ou adiciona algumas picks extras para outros times. E por isso, no draft desse ano a gente vai ter 257 picks. E essas picks são organizadas pela ordem de pior para melhor. Então o time que foi o pior time da temporada vai ser o primeiro a escolher, e o time que foi campeão do Super Bowl vai ser o último a escolher a 32ª pick. Mas como eu falei, isso pode mudar baseado em trocas. Então, por exemplo, nesse ano, o Carolina Panthers era para ter sido o primeiro, eles não vão ter a primeira pick porque eles fizeram uma troca e essa pick foi pro Chicago Bears. Então, nosso atleta imaginário agora, ele passou por toda essa espera, ele foi draftado, foi para qualquer time da NFL, ele vai passar pelo training camp, vai ter que assinar o contrato ainda, então não necessariamente o jogador foi draftado, ele vai ter que assinar contrato. Obviamente que as primeiras picks, que são as que a gente vê e acompanha mais, os caras geralmente assinam porque são atletas que o time investiu uma primeira pick nele, o time
realmente já conhece melhor o atleta, mas os atletas de rodadas seguintes, talvez eles não tenham tanto conhecimento sobre o atleta, ou pode ter sido uma escolha que eles perceberam depois que foi ruim, e às vezes eles acabam descartando esse atleta. Então, depois de você assinar o seu contrato com o time da NFL, finalmente você é um profissional, e esse daí é o caminho tradicional que você vê para um atleta chegar na NFL. Mas existem alguns outros caminhos para você se tornar um atleta profissional de futebol americano se você passou por todo esse caminho até o college. Depois que você formou no college, você também poderia ir para uma das duas outras ligas maiores que a gente tem de futebol americano aqui nos Estados Unidos depois da NFL, que seria a UFL, que é a junção da XFL com a USFL, que vai começar agora em março. Essa liga tem 8 times, que foram 8 times misturados dessas duas ligas anteriores que tinham. São 8 times profissionais, menores que a NFL, obviamente, mas é um bom caminho para se tornar profissional. Você já vai ter um salário, você vai receber e você é um jogador profissional de futebol americano. E a outra opção que você tem é a IFL, que é a Indoor Football League. É uma liga mais antiga, ela tem 14 anos, ela é bem diferente do futebol americano, ainda é competitive e tudo, mas é indoor, que no nome fala. É um campo bem menor, é uma dinâmica totalmente diferente de jogo, mas também é um caminho que as pessoas podem se tornar profissionais. Falando dessas opções nos Estados Unidos, mas existem também opções fora dos Estados Unidos. O futebol americano agora está se tornando um esporte global, então a gente tem no Brasil atletas já começando a virar profissionais, a gente tem Japão, que tem atletas profissionais muito bons, tem uma liga muito forte. México também já tem um futebol americano bem consolidado, inclusive com nível universitário e profissional também muito bom. E na Europa também, obviamente, a gente tem a Liga Europeia, a gente tem ligas nos países e a gente já está começando a ter times muito bons lá também. E todos esses times precisando de atletas e principalmente precisando de bons atletas americanos para poder ensinar essa cultura de futebol americano para esses países onde o futebol americano está emergindo. Muitos deles trazem atletas dos Estados Unidos para jogar nesses seus países. Então, primeiramente, uma salva de palmas para o nosso atleta imaginário que chegou na NFL, percorreu todo o caminho desde ser criança e jogar futebol americano lá, pequenininho, por todo o caminho do high school, college, finalmente NFL, profissional no futebol americano. É uma trajetória longa, é uma trajetória que os atletas nos Estados Unidos têm muito mais experiência quando eles chegam no nível profissional do que nos países onde o esporte ainda está emergindo. A gente vê jogadores do Brasil que começaram com mais de 20 anos, que é a idade que o cara já está aqui nos Estados Unidos jogando na faculdade, depois de já ter quase 10 anos de experiência no futebol americano. Então é uma diferença de nível que faz muita diferença, principalmente quando vai chegando nesses níveis mais altos. Você vai vendo os atletas cada vez mais desenvolvidos quando eles chegam nesses níveis mais altos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de entender como é que funciona esse processo todo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!